Alô, alunos do nono ano! É um prazer falar com vocês mais uma vez. Aqui o professor Regino Cardoso, professor de História, e eu estou aqui hoje representando todos os professores de História do município de Ubaitaba. E nós estamos aqui para falarmos de um período bastante polêmico da história do nosso país, a Era Vargas. Um período que corresponde aí de 1930 a 1945. É isso mesmo. E esse primeiro período, tá, é o chamado governo provisório, que vai de 1931 a 1934, tá? E é importante ressaltar que Vargas chega ao poder, Vargas chega ao mais alto cargo político de comando da nação brasileira através de um golpe, de uma revolta armada, tá? A revolta de 1930. E quando Vargas chega, assume o poder, assume a presidência da República, tá? Ele suspende imediatamente a Constituição Brasileira de 1891. Isso mostra um pouco da postura centralizadora de Getúlio Vargas, tá certo? E aí então ele começa a tomar outras medidas, como por exemplo o fechamento do Legislativo. E quando eu falo para vocês fechamento do Legislativo, eu estou falando Legislativo em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Ou seja, o fechamento das câmaras municipais, das assembleias legislativas estaduais e o próprio Congresso Nacional. Tá? Só que a gente precisa também compreender que existia aí um estado que era protagonista na cena política brasileira. Era o estado de São Paulo, tá certo? Que dividia aí a sua hegemonia política com o estado das Minas Gerais, tá? Na famosa política ali, café com leite, ora São Paulo, ora Minas Gerais. E agora quem está no comando da nação brasileira, tá? O presidente agora não é nenhum mineiro, muito menos um paulista, é um gaúcho, tá? Vargas chega ao poder. Isso quer dizer que São Paulo perde a sua hegemonia política, tá certo? E para completar ainda mais, Vargas toma uma outra atitude, que é a troca dos governadores estaduais, tá? Conhecido também como presidentes de estados, ok? E o que é que ele faz? Ele substitui, certo? Por interventores federais. E quem eram esses interventores? Eram normalmente pessoas ligadas a Vargas, pessoas de sua confiança, tá? E para vocês terem uma ideia, terem uma noção, nos 2 primeiros anos de governo de Getúlio Vargas, São Paulo teve 4 interventores diferentes. Nenhum deles era civil e muito menos paulista. Isso causou insatisfação aos paulistas. Diante disso aí, então, vamos ter aí a revolta constitucionalista de 1932, aonde? Em São Paulo, provocada, tá, pela instabilidade política que São Paulo vinha enfrentando, né? Como por exemplo, as substituições, certo, de interventores federais, tá bom? Outro fator muito importante é a perda da hegemonia política. São Paulo não tinha mais essa hegemonia, tá bom? Então ele tinha perdido, isso vinha gerando insatisfação. E é bom lembrar que a base da hegemonia política de São Paulo era o café, mas a economia, tanto brasileira quanto mundial, vinha sofrendo por conta da crise de 1929. Tá bom? Então São Paulo também sofreu as consequências dessa crise, tá? Diminuindo aí as suas exportação de café, tá bom? Então tudo isso vinha causando grande insatisfação, tá certo? Para os paulistas. Então, pessoal,
os revoltosos, tá, através da revolta constitucionalista, traziam algumas reivindicações, como por exemplo, tá, interventores que fosse civil e que fosse também paulista para governá-los. Eles também queriam, eles desejavam, eles reivindicavam uma Constituição, já que a Constituição de 1891 foi suspensa por Getúlio Vargas. Então eles queriam, eles desejavam, tá, uma nova Constituição para o Brasil, ok? Outra reivindicação dos paulistas era eleições presidenciais. A coisa tava feia, tá bom? Então eles, nesse embojo aí, nessa situação, eles se revoltaram e podemos dizer que saíram vitoriosos, ou pelo menos tiveram algumas reivindicações suas, tá, atendidas nesse momento. E por que nós podemos dizer que os revoltosos tiveram uma pequena vitória aí nesse momento? Porque diante da pressão, Vargas convoca uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil, tá certo? E aí nós vamos ter então a Constituição de 1934, tá certo? E essa Constituição, ela traz algumas mudanças. Ela vai trazer, por exemplo, o voto secreto e direto, o voto feminino, tá bom? Nós vamos ter ali também a Justiça do Trabalho, tá? Será regularizada a jornada de 8 horas diárias de trabalho, o salário mínimo, tá certo? Só que essa Constituição também, essa Assembleia Constituinte, ela elege Vargas, tá, como novo, ou melhor, né, como mais uma vez presidente do Brasil para um mandato de 4 anos. E reforçando mais uma vez, o governo Vargas, ele é marcado pelo advento das leis trabalhistas, tá certo? Nós vamos ter a lei de sindicalização, o Ministério do Trabalho, tá bom? Algumas mudanças estruturais, tá? Que Vargas faz aí, tá bom? Na política do Brasil. Ainda, queridos alunos, na década de 30, nós vamos ter na Europa a ascensão de partidos fascistas. Nós vamos ter também no Brasil a formação do integralismo, tá? Os comunistas, então, eles se unem e formam uma nova organização política, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. E o que é que essa Aliança Nacional Libertadora defendia? O que é que eles pregavam? Eles defendiam, por exemplo, a liberdade dos cidadãos, a proteção às pequenas e médias propriedades. Eles queriam a nacionalização de empresas estrangeiras. Eles desejavam o cancelamento, o não pagamento da dívida externa brasileira, a reforma agrária, tá certo? E as eleições presidenciais aí estava próxima, tá? Estava se aproximando. Só que Vargas então, tá, descobre um plano, o plano COI, segundo, tá, o qual os comunistas iriam fazer o quê? Provocar greves, incêndios, assassinar inclusive o presidente da República. Mas isso tudo era apenas uma balela, tá? Era apenas um pretexto para que Vargas pudesse então dar um novo golpe, tá? E nós aí adentramos com esse golpe então ao famoso, ao contraditório, ao polêmico Estado Novo de 1937 a 1935, tá? E aí nós vamos ter agora, tá, uma Constituição que dava assim poderes, que centralizava ainda mais o poder na mão de Getúlio Vargas, tá? Conhecida aí como a Constituição Polaca.
tá? Nós vamos ter a nacionalização da economia. E dentro dessa nacionalização, nós vamos ter a criação de algumas empresas estatais, como por exemplo, a Vale do Rio Doce, tá? A Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Nacional do Petróleo, tá certo? Nós vamos ter também aí a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, tá bom? Mas o governo de Vargas, nesse período de 37 a 45, ele também é marcado por contradições. É isso mesmo, porque veja, Vargas vai levar o Brasil para a Segunda Guerra Mundial, para lutar contra as ditaduras. É isso, só que o Brasil também estava vivendo uma ditadura. Então veja, como é que nós vamos lutar contra uma ditadura no exterior na Segunda Guerra Mundial, enquanto nós, certo, estávamos vivendo sobre uma ditadura liderada por Getúlio Vargas, tá? Então isso trouxe aí insatisfações, tá? Protestos, revoltas contra o governo Vargas, tá? Então, ele vendo crescer a sua impopularidade, ele vendo crescer a insatisfação com o seu governo, com as contradições, com a sua ditadura, ele resolve ele mesmo liderar o movimento de redemocratização do Brasil. Só que ele estava fazendo um jogo duplo, porque ao mesmo tempo que ele liderava, tá, o processo de redemocratização do Brasil, ele também liderava um outro movimento, o queremismo, tá? Um movimento que era a favor de Vargas, queremos Getúlio, queremos Vargas no comando da nossa nação. É também durante o Estado Novo que nós vamos ter a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, tá certo? É neste período que nós vamos ter aí uma forte propaganda através do DIP para tentar aproximar a figura de Vargas, tá, da população, do povo. É durante também o Estado Novo que nós vamos ter perseguição a diversos partidos, inclusive o fechamento de muitos, tá certo? Muita perseguição, censura. Então a situação estava crítica. Vargas estava sendo pressionado para que deixasse o poder. É aí que ele resolve então, como eu disse anteriormente, liderar esse movimento de redemocratização. Só que, reforçando mais uma vez, Vargas estava fazendo um jogo duplo, tá? Porque ao mesmo tempo que ele liderava esse processo de redemocratização, ele também liderava um outro, né? Ele estava ali por trás de um outro movimento pró-Vargas. Só que ele não resiste às pressões e acaba renunciando. Mas a sua imagem como um cara popular, tá, conhecido até hoje como o pai dos pobres, ok? Ficou marcada. E Vargas volta em outro momento como presidente do Brasil. Espero ter esclarecido um pouco deste período da história do Brasil para vocês, tá? E o que eu tenho para falar para vocês é as instruções das atividades encontra-se no material de vocês. Por favor, leia com atenção, tá? Leia com cuidado, resolvam as atividades, façam as atividades propostas, tá certo? E qualquer dúvida, estamos à disposição de cada um de vocês. Fique em casa, tá certo? O momento ainda é crítico, precisamos ter cuidado. Que Deus nos abençoe e um beijo no coração de cada um de vocês.